Samuel, capítulo 3, versículo de número 9, que diz assim: e depois dele vinha Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, um dos 3 valentes de Davi, quando eles desafiaram os filisteus que estavam lá reunidos para a batalha. Os homens de Israel fugiram. Ele, porém, se levantou, feriu os filisteus, até que a sua mão ficou exausta, e a sua mão ficou presa à espada, e o Senhor operou um grande livramento ou vitória naquele dia, e o povo retornou depois dele somente para despojar. Depois dele vinha Samar, o filho de Agé, o Aratita, e os filisteus estavam reunidos em tropa, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu dos filisteus. Ele, porém, pôs-se de pé no meio do terreno, defendeu e matou os filisteus, e o Senhor operou grande vitória. Amém? Um texto bem verdade conhecido. Todos nós um dia já ouvimos falar acerca dos valentes de Davi. Só que enquanto eu estava em casa e o céu ministrando algo ao meu coração, Deus me fez entender que foi no momento de crise que Davi estava vivendo, em uma das piores fases que Davi estava enfrentando da sua história, que Deus decide levantar um exército para estar ao lado dele. A pior fase que Davi está vivendo está em 1 Samuel capítulo 22, quando Davi agora ele está fugindo de Saul. E fugindo de Saul, Davi não tem casa para se abrigar, Davi não tem amigos para se abrigar, e tudo que Davi encontra para se abrigar e para preservar a sua vida é uma caverna, a caverna de Adulam. Davi não tem a quem recorrer naquele momento, mas Davi encontra um ambiente que possa preservar ele em vida. Chega informações que Davi está dentro dessa caverna, e homens de todos os tipos, eu gosto dessa expressão, homens de todas as formas e de todos os comportamentos começam a chegar até Davi. Davi em uma das suas piores fases da sua história, mas em todo o tempo carregando algo que veio de Deus sobre a vida dele. Ainda que a perseguição estava sobre Davi, ainda que o levante estava sobre Davi, Davi ainda permanecia na direção de Deus, carregando algo que não foi o homem que tinha entregado para ele. Davi está dentro da caverna, e dentro da caverna a Bíblia diz que vão se achegar homens até ele, missionária Zilda. Eu achei interessante isso, porque quando eles chegam até Davi, eles sabem quem Davi é, eles sabem o que Davi está enfrentando, e aí Davi agora tem que colocar a dor dele de lado, Davi agora tem que colocar talvez o medo dele de lado, para dar continuidade àquilo que o céu já tinha estabelecido sobre a vida dele. Eu vim ministrar para a vida de alguém, para dizer que o céu não precisa de ambientes favoráveis para construir ou permanecer edificando aquilo que ele já determinou na tua história. Quer ver? Todas as vezes que Deus quer fazer algo, ele jamais vai fazer quando o ambiente está totalmente favorável ao nosso favor. Deus decide agir quando tudo diz que não, quando tudo diz que é o fim, quando tudo diz que acabou. Deus chega para mudar a história, Deus chega para mudar o decreto, Deus chega para mudar o percurso da vida de alguém, porque enquanto alguém olha e diz acabou, Deus olha lá do céu e diz é apenas o começo daquilo que eu já tenho estabelecido sobre ele. Há um exército que se levanta, e Davi ainda não estava reinando sobre todo Israel, carregava uma promessa de Deus, mas tinha que passar um processo doloroso, até mesmo doído, por ser abandonado por pessoas próximas. Mas tudo isso estava projetando Davi. Aleluia. Tudo isso estava criando e formalizando a humanidade de Davi em meio ao propósito de Deus. Eu entendi dentro desse texto que a caverna de Adulam nunca foi apenas uma rota de escape para Davi. A caverna de Adulam
foi o endereço de alguém encontrar um propósito de Deus na vida de Davi. Ainda que você queira talvez se retirar de alguns ambientes por conta da perseguição, independente do ambiente que você for, independente do lugar que você estiver, a perseguição pode até mesmo não te encontrar, pode não te achar, mas uma coisa que nunca vai te abandonar e uma coisa que jamais vai deixar de lhe alcançar é o propósito de Deus que está sobre a tua vida. A perseguição de Saul não estava encontrando Davi, mas o propósito de Deus encontra Davi dentro da caverna. Não adianta querer fugir do propósito de Deus por medo, quando o propósito de Deus te persegue por causa da intimidade que Ele tem contigo. Davi carrega uma chamada, Davi carrega um propósito, e a história de Davi se inicia em 1 Samuel, capítulo de número 16, quando Deus olha para um homem por nome de Samuel e diz: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Vá até a casa de Jessé o belemita, pois tenho eu provido de um rei dentre deles. Samuel vai temer, Samuel vai ter medo e vai dizer: Deus, como é que eu irei até a casa de Jessé, como Saul descobrir, e assim que ele souber, ele vai mandar me matar. Samuel agora tem medo de fazer aquilo que Deus está ordenando. Aí Deus vai dar uma estratégia a Samuel e diz: Samuel, vá para o sacrifício, e chegando lá, eu te levarei à casa de Jessé. Eu tenho provido alguém. Deus já havia estabelecido alguém para reinar no lugar de Saul, e esse alguém era Davi. A Bíblia diz que passam-se todos os filhos da casa de Jessé, e Samuel, talvez por início, comete o mesmo erro. Quando ele olha e ele vê Eliabe, ele vai olhar a estatura, ele vai olhar o tamanho, a formosura, a altura, e ele vai dizer: é esse o rei que Deus escolheu. Só que quando ele pensa que é aquele que Deus escolheu, Deus se levanta do trono e brada em voz a Samuel e diz: Samuel, não olhe tu para a aparência, porque a aparência pode te enganar, as vestes podem te enganar, mas eu conheço o que o homem não conhece, eu conheço o coração, Samuel. Deus já tinha decidido quem ele iria levantar. Passam-se os filhos, e tem um que não está na casa, tem um que não está dentro do cenário. Como eu disse, cenários desfavoráveis é onde Deus gosta de operar. Glória a Deus! Davi está longe de casa, cuidando das ovelhas de seu pai. Aí Samuel olha e diz: não tem mais nenhum? Não tem mais ninguém para que eu possa ver se é esse que Deus escolheu? Aí o pai, Jessé, vai olhar e vai dizer: olha, eu tenho um jovem, um mancebo, e ele está no pasto cuidando de ovelhas. Aí Samuel olha e diz: eu não saio daqui enquanto ele não chegar, e nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele também não chegar. Eu não faço nada enquanto ele não chegar, porque Samuel entendeu: se tem um, é o que Deus escolheu. Aleluia! Se está no pasto, é o que Deus escolheu. Se está a serviço do Pai, é o que Deus escolheu. Se está a serviço do ofício, é o que Deus escolheu. Manda chamar, porque enquanto alguém quer sentar à mesa, Deus está olhando e está dizendo: não vai ninguém assentar à mesa enquanto eu escolhi não chegar para assentar nela. Aleluia! Davi chega. Quando Davi chega, Deus confirmando, Samuel unge. Davi agora passa-se o tempo, derruba um gigante. Você conhece a história. Como eu disse, a perseguição iminente surge, ela vem. Só que quando Davi está na caverna, homens vão até ele, e desses homens que vão até ele, surgem os valentes de Davi. O capítulo 21 de 2 Samuel diz que um dia de guerra, Davi se levanta e está guerreando. E enquanto Davi está guerreando, no capítulo 21, a Bíblia diz que um homem por nome de Isbi-Benob, ele vai se levantar, e ele vê que Davi está cansado, até porque nem todo mundo está totalmente fortalecido em guerras que está enfrentando. Pastor Ronald, tem guerras que nós enfrentamos, que nós estamos cansados dentro dela, e a ponto de, como Davi, nós paramos dentro da guerra para descansar um pouco. E o nosso inimigo, vendo a nossa vulnerabilidade, ele tenta nos atacar. Ele vê em nós o cansaço, ele vê em nós a pouca força, e pensa que aquilo
vai favorecer ele para destruir aquilo que Deus já projetou. Só que quando Esbibenobe se levanta, por gentileza me faça pregar isso para a tua vida, porque enquanto Esbibenobe está olhando e está dizendo, agora eu mato, agora eu finalizo, agora eu extermino, Deus levanta alguém por nome de Abisai. E Deus levantando Abisai, Deus levanta um suporte para Davi. É Deus olhando para Davi dizendo, Davi, eu sei que a guerra te fez se cansar, mas eu ainda levanto um suporte na tua história para você caminhar essa guerra e para você prosseguir. Bendito é o Senhor. De início eu vim liberar uma palavra para a vida de alguém. Não importa a guerra que você esteja enfrentando, não importa quantas vezes o cansaço tem te cercado, não importa quantas vezes a fraqueza tem alcançado o seu corpo, não importa quantas vezes o desânimo tem batido na tua porta e te impedido até mesmo de orar, não importa quantas vezes você tem se sentido sozinho ao ponto de querer parar. Eu vim dizer que Deus não vai lhe perder de vista, e se necessário, Deus levantará um suporte para lhe ajudar nessa guerra que você está. Deus levanta Abisai fere Esbibenobe. A Bíblia diz que naquele dia 4 gigantes caíram pelas mãos de Davi e dos seus soldados. Só que o que me chama a atenção dentro do capítulo 21, a partir do verso 15, é que depois disso eles vão olhar para Davi e vai dizer o seguinte: para que a lâmpada de Israel não se apague, eu lhe peço que não venha mais a guerra conosco. Eles estão olhando para Davi e estão dizendo, Davi, nós somos levantados para guerrear ao teu lado, mas eu preciso que aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida não se apague, porque é isso que tem nos dado direção em meio aos caminhos de vale, em meio aos caminhos de guerra, em meio aos caminhos de dores. É a lâmpada de Deus que está sobre você que tem nos feito caminhar. É por isso a fúria do adversário contra a tua história, a tua casa e a tua vida, porque o adversário sabe a lâmpada de Deus que tem sobre a tua cabeça, e tudo que o adversário quer é apagar a lâmpada de Israel, é apagar o brilho, e o brilho que eu digo aqui é o brilho do Espírito que há em nós. É por isso que o inferno se levanta dia após dia, seja ele em guerra, seja ele em comunidade de pessoas nos cercando, nos perseguindo, para tentar nos ferir. Mas eu vim dizer para a vida de alguém que a guerra não pode apagar o brilho de Deus que há na tua história. Glória a Deus. Sabe, eu sei que tem dias, gente, que o cansaço nos alcança, e o cansaço traz consigo algumas dores da nossa alma, algumas dores da nossa mente, a ponto de olhar para o céu e pensar aonde é que Deus está. Será que Deus não está vendo a guerra que eu estou enfrentando? Será que Deus não está vendo o declínio espiritual que eu estou caminhando? Aí parece que eu vejo Deus do céu olhando e permitindo tudo lhe alcançar, permitindo tudo, talvez até mesmo lhe assolar, mas isso não é para lhe ferir, isso é para lhe dar estabilidade em meio às guerras que estão lhe cercando. Eu não vim aqui pregar uma mensagem de chave de casa, carro, até porque eu costumo dizer que eu não sou pregador disso, eu gosto de pregar a Bíblia, palavra, porque foi ela que me alcançou quando eu estava lá fora nas drogas e na bebida, foi a mão do Eterno que me salvou quando o homem não podia salvar. Então o que Deus está dizendo é: as guerras não podem eliminar o propósito que eu já estabeleci sobre a tua história. O nosso problema é esse, é porque as guerras que nos cercam cativam mais os nossos olhos do que o propósito que está estabelecido sobre a mim, sobre a tua história. Quer ver? Quando a gente está em alguma guerra, a primeira coisa que a gente faz é se esquecer daquilo que está sobre a gente. Quando nós estamos em uma guerra, a primeira coisa que nós esquecemos é aquilo que nós carregamos. Quando nós estamos em uma guerra, é nos esquecer de que Deus ainda está do nosso lado dentro dela. É porque a guerra tem o poder de tentar cegar a nossa visão espiritual. É nas guerras que eu aprendo que muitas pessoas perecem porque confiam em si mesmo. Na guerra, muitas pessoas param porque confiam em pessoas que não têm probabilidade de ajudar
travadas, mas é nessas guerras, enquanto tem alguém olhando e dizendo morreu, que Deus se levanta para dar Glória vida. a Deus. O tempo passa, Aleluia. e passando o tempo, entra o capítulo 23. Capítulo 23 inicia Davi agradecendo a Deus em suas últimas palavras. E o verso 5 ele diz: embora a minha casa não esteja assim com Deus, Ele fez comigo um pacto eterno, Glória a Deus. ordenando em todas as coisas e seguro, pois esta é toda a minha salvação e todo o meu desejo, mesmo que Ele não faça crescer. Davi está olhando e está dizendo: mesmo que eu não cresça da forma que eu planejei, tem uma promessa, tem um pacto, tem uma aliança eterna de Deus sobre a minha vida. E se há uma aliança de Deus sobre a minha vida, ainda que eu não cresça o suficiente, a promessa e a palavra dele será estendida. Aleluia. Ainda que a minha casa não esteja assim como eu estou em Deus, a aliança de Deus em mim tem o poder de alcançar a minha casa. A aliança de Deus em minha história tem o poder de mudar os decretos da minha casa. A aliança de Deus em minha história tem o poder de me curar da enfermidade que me assola. A aliança de Deus em minha história tem o poder de abrir o cativeiro ao que está aprisionado. A aliança de Deus, a minha história, tem o poder de fazer algo que eu mesmo não posso fazer. Porque tem uma aliança de Deus sobre a nossa história. Davi começa agradecendo e acabando de agradecer, o texto diz que logo em seguida começa a relatar a história de alguns valentes de Davi. Eu quero ministrar sobre dois deles. Três se destacam, mas dois deles me chamam a atenção. O primeiro é Eleazar. Eleazar, ele é um soldado de Davi, e por ser soldado ele tem habilidade com algumas ferramentas, e a ferramenta que ele mais tem habilidade é a espada. Um dia de guerra, a Bíblia diz que quando eles vão contra os filisteus, os homens de Israel fugiram. E enquanto eu estava em oração ali, Deus disse para mim: Eric, tem coisas que é só você e Deus. Eu repito isso daqui. Tem coisas que é só você e Deus e mais ninguém. Tem gente que é boa para sentar na tua mesa, comer contigo, estar em comunhão contigo, mas não é boa para estar em guerra que você está entrando. E é por isso que nem todo mundo permanece do teu lado. E você precisa entender que tem momentos que será só você e Deus. Quando os filisteus se levantam para guerrear, Eleazar, em prontidão, por ser soldado, ele se posiciona. Se posicionando, ele pega a espada. Quando ele pega a espada, ele olha para um lado, ele olha para o outro. E missionária Zilda, quando ele olha para a direita, ele não vê ninguém. Quando ele olha para a esquerda, ele não vê ninguém. Quando ele olha para trás, ele não vê ninguém. Mas quando ele olha para o céu, ele vê a força de Deus que está sobre ele. Ele pega a espada, e permita-me pensar isso daqui, é ele olhando e ele dizendo: ainda que pessoas me abandonem no meio da guerra, tem um Deus que não me abandonou. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que pessoas que estavam comigo saiam da minha história, tem um Deus que não me abandonou. Aleluia. A todo momento o exército estava junto. Os valentes de Davi estavam reunidos. Era a tropa mais unida que tinha. Só que nesse tempo de guerra, quem estava junto com ele sai, se desvincula, sai de perto. E aí ele tem que guerrear sozinho. Glória a Deus. Ele pega a espada para guerrear. E segundo Flávio Joséfo, ele diz que naquele dia de guerra, está na Bíblia, ele mata todos os homens, ele mata todos os filisteus sozinho. Só que quando ele está guerreando, ele não larga a espada nem um minuto. Diferente mesmo de nós, que muitas das vezes queremos abandonar algo que Deus nos entregou, em um momento de guerra travada que nós estamos passando. Só que eu aprendo com Eleazar que mesmo que a guerra esteja intensa,
guerreia. E Flávio Joséfo diz que aquele dia ele guerreou tanto que a espada colou na mão dele. Ele não sabia discernir se era o sangue dele na espada ou se era o sangue do adversário que estava sobre a espada. Mas uma coisa ele tinha certeza: mesmo se fosse o sangue do adversário ou se fosse o sangue dele, ele não poderia abandonar a ferramenta. Ele não poderia abandonar o ofício. Glória a Deus. Ele não poderia abandonar a chamada de Deus. Aleluia. Ele está carregando a espada, ele está guerreando. E se o sangue é dele, ele está carregando as próprias dores dele mesmo. Se o sangue é dele, ele está carregando as marcas dele mesmo. E não tem ninguém aqui para ajudar a curar as feridas dele. Mas mesmo ferido, ele não abre mão de defender o propósito de Deus estabelecido. Glória a Deus. Eu vim pregar para a vida de alguém para dizer que não adianta querer abrir mão de algo que Deus lhe entregou em um momento de guerra que você está enfrentando. Será que você pode olhar para alguém aí que está do seu lado, por gentileza, e dizer para essa pessoa: não abre mão? Diga para ela: não abre mão da espada ou da ferramenta que Deus lhe entregou. Se a tua ferramenta é a oração, permita-me dizer isso daqui: não cesse de orar. Se a tua ferramenta é a adoração, não cesse de adorar. Se a tua ferramenta não é nem adoração, nem oração, nem consagração, não cesse de se consagrar. Até porque se consagrar no original é entregar tudo diante de Deus. Então, se a tua ou teu ofício é se consagrar e entregar tudo a Deus, permaneça entregando tudo a Ele, independente da guerra que você está enfrentando. Eu não conheço a tua história, a tua trajetória, a tua vida, o teu percurso para chegar até aqui, mas tem um Deus que me conhece, te sonda, me sonda, sabe o meu deitar, o teu deitar, o meu e o teu levantar. E o que Deus está dizendo é: não permita que as guerras anulem o propósito constituído sobre a tua casa. Anube de remal assim. Eu estou sentindo uma graça e um temor de Deus aqui. Porque enquanto ele está guerreando e todo mundo foge, quando ele acaba de guerrear, quem abandona ele volta para pegar o despojo da guerra. É porque tem gente que é boa para te abandonar na guerra, mas é boa para voltar para querer a recompensa que você adquiriu. Deixa eu liberar isso daqui, pastor, com profundo temor da parte de Deus, porque tem gente que foge da guerra, mas volta para pregar e pegar a riqueza que a guerra promoveu. Louvado seja o Senhor. O céu não te chamou para viver de riquezas e despojos de guerra que outros venceram, não. O céu lhe chamou para vencer a guerra e permanecer de pé diante de Deus, para que as guerras não me matem. O sinal de alguém que volta para pegar o despojo é o sinal de alguém ingrato, que olha e diz: eu não guerreei ao lado dele, eu não batalhei ao lado dele, mas eu vou aproveitar de tudo aquilo que ele pôde ter depois da guerra. E o que o Senhor está ministrando para nossas vidas é: não permita que alguém que saiu num momento de guerra volte no momento que Deus estiver lhe projetando para vencer. Glória a Deus. Eu sei que é uma mensagem que talvez muitas das vezes confronta a nossa alma, até porque mensagem que confronta a nossa alma traz consigo alguns ensinamentos do céu. Glória a Deus. E alguns ensinamentos do céu às vezes nos corrigem. E foram esses ensinamentos que me fizeram permanecer de pé. Glória a Deus. Quando um dia, pastor Ronald, eu cheguei na igreja e na época eu ainda estava com um pé dentro e um pé fora. E o meu pastor, ele olhou para mim e disse: Eric, você escolhe, ou sirva a um Senhor, mas se servir a outro não tem como. E eu então entendi:
Se eu estou diante de Deus, eu tenho que me comportar diante dele, reverenciando a ele como ele merece, dando honra, dando glória, dando louvor, dando adoração. Outra hora nós estávamos lá fora, fazíamos tudo que o mundo queria, andávamos como o mundo queria, nos comportávamos como o mundo queria, bebia como o mundo lá fora bebe, influenciava outros a pecar como o mundo lá fora influencia. Aqui dentro nós fazemos algo diferente. Se alguém está caminhando em uma vida de pecado em direção ao inferno, nós liberamos uma palavra de vida e de esperança para que essa pessoa regresse ao caminho da salvação. Eu vim dizer para a vida de alguém que no teu momento de guerra, ainda que alguém me abandone, Deus não te abandonou. Ele não abre mão da espada. Repita comigo: a espada é propósito de Deus para vencer as guerras. O segundo valente de Davi que eu quero pregar nessa tarde, nessa manhã, é Samar. A Bíblia diz que um certo dia Samar, ele estava reunido em uma tropa onde havia um pedaço de terra. Você percebe dentro do texto, e a Bíblia explica muito bem, que não era uma terra grande, era um pedaço de terra, um lugar pequeno, ambiente pequeno. Só que esse ambiente pequeno produzia algo que talvez outros ambientes grandes não produziam. E por ser pequeno e produzir, toda época de colheita, os filisteus vinham e guerreavam contra eles, para arrancar o fruto daquilo que eles plantaram. Só que um dia que os filisteus decidiram se levantar, a Bíblia diz que o povo novamente foge. O povo novamente se levanta e bate em retirada. E percebe no texto aqui comigo, é um povo que plantou, é um povo que semeou na terra, é um povo que disponibilizou a semente, o plantio, o cuidado, mas que no tempo da colheita decidiu fugir por causa do levante do adversário. Decidiu correr ao invés de ficar prostrado no lugar. Eles decidiram fugir. E isso aqui me chamou a atenção, porque lentilhas no original hebraico é adashim, que é colina ou lugar amplo, um pequeno ambiente, porém que está no alto. E todas as vezes que o inferno querer ou tentar nos derrubar, ele nunca vai tentar nos derrubar quando nós estamos no lugar. Glória a Deus! Todas as vezes que o inferno vai tentar me te derrubar, é todas as vezes que nós estivermos de pé. Aleluia! É todas as vezes que nós estivermos posicionados. Até porque o inferno entende que não pode guerrear com um cristão que está de joelhos. Tem uma fala de um escritor que diz: ainda que mais de 1000 demônios se levantem, os meus joelhos prostrados vencem a guerra. O adversário sabe que não pode guerrear contra a tua história quando você está de joelhos. Aleluia, Senhor! E o interessante que o pastor Ronald disse aqui é que a consagração é voltada à oração. Ele sabe que não pode te atacar quando os teus joelhos estão dobrados, mas ele sabe a tua fraqueza, ele sabe aonde tocar na tua história. Ele espera que nós estejamos de pé para tentar nos derrubar. E enquanto todo mundo foge, Samar se posiciona. E Samar no original aqui é espanto. O adversário está vindo e está dizendo: vai ser como as outras vezes, eu vou chegar, eu vou roubar, eu vou ferir, eu vou matar. Só que tem alguém que decidiu se posicionar no meio do pedaço de terra para dizer: todas as vezes foi desse jeito, mas hoje eu me posiciono para espantar o adversário e para dar vitória, segundo aquilo que Deus me confiou. O adversário vem e os filisteus estão olhando e está dizendo: todo mundo recuou, o campo
a colina é lugar alto. Aí quando eles chegam no lugar alto, eles veem a plantação. E quando eles olham para a plantação, no meio dela, eles entre si, não está na Bíblia, mas permita-me conjecturar isso daqui, eles entre si olham um para o outro e dizem: nem todos fugiram, um ficou. Aleluia. Ele está olhando e está dizendo: tem colheita, mas tem um, esse nós mata. Esse a gente elimina, esse a gente acaba de vez e vai ficar de exemplo para que ninguém mais tente se levantar e ficar no ambiente que nós viemos roubar. Aí Samar está prostrado no ambiente posicionado. Enquanto eles estão olhando e um para o outro está dizendo: é o fim, matamos, Samar está parado e está dizendo: eu vou guerrear. Glória a Deus. Eu vou pelejar essa guerra, ainda que seja sozinho. Ainda que eu esteja sozinho, eu não abro mão do campo. Aleluia. Ainda que eu esteja com pouca força, eu não abro mão do campo. Ainda que pessoas me deixem na época da colheita, eu não abro mão do campo. Ainda que alguém não me ajude a orar, eu não abro mão do campo. Ainda que alguém não me estenda a mão, eu não abro mão do campo. Ainda que alguém olhe para minha casa e diz que não tem saída, eu não abro mão do campo. Eu vou ficar repetindo isso daqui até alguém entender o que Deus está dizendo. Enquanto alguém está olhando e está dizendo: a porta não vai se abrir, alguém está olhando e dizendo: eu não abro mão do campo. Enquanto alguém está olhando e está dizendo: para que adorar, tem alguém parado, posicionado, dizendo: eu não abro mão do campo. Eu não abro mão do campo. Repita, olhe para alguém e diga: eu não vou abrir mão. E você também não vai. Porque quando você estiver cansado, eu seguro em tuas mãos, mas eu fico contigo nessa guerra. O que o céu está dizendo é: tem muita gente que é boa para plantar, tem muita gente que é boa para ver o crescimento, mas tem muita gente que não é boa para permanecer quando a guerra vem até eles. Aleluia. A guerra é inevitável. Uma hora ou outra ela tem que chegar e bater na nossa porta. Glória a Jesus. Mas permita-me dizer isso: enquanto houver alguém posicionado com a espada, guerreando as guerras, mesmo ferido, Deus dará livramento. Aleluia. Enquanto tiver alguém posicionado em meio à colina, em meio ao campo, e talvez naquele dia Samar talvez nem tinha espada, talvez o que Samar tem era uma foice, talvez até mesmo era um cajado, mas mesmo assim Samar entendeu: eu não posso abrir mão do campo. Por quê? Porque o Deus que me estabilizou dentro do campo é o Deus que me dará livramento dentro dele. Eu vou repetir isso daqui, eu já estou finalizando. O Deus que me projetou dentro do campo é o Deus que quer me dar livramento dentro dele. Eu estou posicionado no ambiente certo, na hora certa. Eu não estou no lugar errado. O adversário que veio na hora errada, no tempo errado, pensando que eu iria abrir mão da minha casa, abandonar o terra, abandonar a colheita, mas eu vim dizer e liberar uma palavra para trás de nós, Satanás. O campo de Deus na minha e na tua vida não será entregue aos adversários da nossa vida. Enquanto tiver alguém posicionado, o céu dará livramento. Aleluia. O céu dará escape. O céu dará saída. Você percebe que Samar está correndo risco. E o risco que ele corre aqui é risco de perder a própria vida. Só que ele está olhando e está dizendo: ainda que eu perca a minha vida, eu não abro mão do campo. Ainda que eu perca as minhas forças, eu não abro mão do campo. Não abra mão daquilo que Deus me entregou. Glória a Deus. A mensagem que Deus colocou no meu coração é essa: tem pessoas que é boa para estar do seu lado quando tudo vai bem, mas não são boas Aleluia. para estar do seu lado quando a guerra te alcança. Quer ver quem é quem? Esteja no momento de guerra e chame essa pessoa para orar. Aí você vai ver
quem está contigo e quem não está. Quer ver quem é quem? Diga a essa pessoa as dores que você está sentindo. E como foi falado aqui pela nossa irmã e pelo pastor até mesmo, sobre o sentido de compaixão, compadecer-se pelaquilo que o outro está passando. No momento de dor, é quando alguém olha para a tua história e diz: ele está ferido, mas eu não posso abrir mão dele, eu tenho que ajudar, eu tenho que estar do lado dele. Eu vim pregar para a tua vida e dizer: ainda que homens, amigos, relacionamentos, pessoas lhe abandonem no meio do campo, tem um Deus do céu que lhe olha, lhe contempla e não vai lhe deixar sozinho nessa guerra. Amém? Você que recebe essa palavra, com a permissão do pastor, se coloque de pé. Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. Eu sei que a guerra pode ter cercado a tua casa, mas por alguns instantes e alguns minutos, desvincule o teu olhar da guerra e faça aquilo que o salmista escreve no Salmo 121. O que é, Eric? Eu elevo os meus olhos para os montes. E de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Desvincule o teu olhar da guerra. Feche os teus olhos, por gentileza. Desvincule do cenário que você está passando, de dores, de perda, de angústia, de tristeza, e eleve os teus olhos ao céu. E os olhos que eu estou dizendo aqui com os teus olhos fechados é os teus olhos espirituais. E comece a orar a Deus, a ver a guerra que você não consegue mais guerrear dentro dela, mas que Deus pode lhe dar estabilidade para guerrear. Ore comigo, por gentileza, com permissão do pastor. Senhor, nós te louvamos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã e essa oportunidade. Pai, nós entendemos que as guerras não podem nos arrancar do ambiente que o Senhor nos projetou. Nós desvinculamos os nossos olhares da guerra e direcionamos os nossos olhos ao alto que está no céu. E ó Pai, nesse momento, uma coisa que eu lhe peço é: sempre alguém aqui cansado, seja espiritual, seja fisicamente, renove as forças agora. Renove as forças agora. Renove o ânimo dos teus filhos. Erebassúria, Canandoquemanacia. Traga, Senhor, um tempo de paz. Traga, Senhor, um tempo de alívio. Traga, Senhor, um tempo de cuidado do céu. Levanta pessoas, Senhor, como suporte para nos ajudar. E se alguém não quiser se levantar para nos ajudar, que o Senhor permaneça de pé ao nosso favor. Nós elevamos os nossos olhos aos montes. Meu Deus, confirma essa tua palavra ao coração dos teus filhos. Que não seja a voz do Eric, que não seja as palavras do Eric, mas que seja a voz do Senhor bradando em nosso coração. Senhor, vai à nossa frente, toma a nossa frente, toma, Senhor, a nossa direção. Ó Pai, que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir. O meu pedido, juntamente com os meus irmãos, é para que o Senhor possa nos renovar, para que o Senhor possa nos visitar, e para que em tempos de guerra nós possamos levantar a nossa mão e louvar a Deus pelos livramentos da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Amém.